Sócrates. Como na tarde anterior, eu tivesse retornado de Potideia. Foi para mim motivo de alegria, depois de tão longa ausência, rever os lugares que costumava frequentar. Assim, penetrei na palestra de Táurias, que defronta com o pórtico do Arconte-Rei, onde fui encontrar uma grande reunião. Alguns dos presentes eu não conhecia, mas a maioria era das minhas relações. Não me esperavam e, ao me verem entrar, de longe mesmo e de todos os pontos me saudaram. Querefonte, porém, alocado como de costume, correu para o meu lado, tomou-me a mão e disse-me: Sócrates, como escapaste da batalha? De fato, pouco antes de nossa partida, travara-se uma batalha em Potideia, de que eles acabavam de ter conhecimento, ao que lhe respondi: Assim como me vês. Porém, chegou-nos a notícia, me falou, de que o encontro foi terrível e que muitos conhecidos nossos perderam a vida. É a pura verdade, lhe disse, o que contaram. Tomaste parte na batalha? Perguntou. Tomei. Então, senta-te ali, me disse, e relata-nos o que se passou, porque desconhecemos as particularidades do caso. Assim dizendo, levou-me pelo braço e fez-me sentar junto de Critias, filho de Calescro. Depois de sentar-me, cumprimentei Critias, e os outros e lhe contei o que se passara na campanha, de acordo com as diferentes perguntas que me dirigiram. Cada um queria saber uma coisa. 2. Esgotado esse assunto, passei por minha vez a informar-me de como iam as coisas entre nós, a filosofia e os jovens, e se entre estes algum se distinguira pela sabedoria ou pela beleza, ou por ambas as qualidades. Critias, que tinha então o olhar fixo na porta, vendo entrar vários rapazes em altercação acalorada, seguidos de uma grande turba de acompanhantes. No que respeita à beleza, disse, penso que agora mesmo, Sócrates, formarás juízo próprio. Esses que aí vêm são justamente os precursores e apaixonados do jovem, que passa por ser o mais formoso de todos. Pelo menos agora, de certo, ele está perto e em caminho para cá. Quem é ele? Perguntei. E de quem é filho? Conhece-o também, respondeu. Porém, quando partiste, ele ainda não atingira a adolescência. É Cármides, meu primo, filho de meu tio Glaucon. Sim, conheço, respondi, por Zeus. Naquele tempo, conquanto ele ainda fosse criança, já não fazia má figura. Hoje, quero crer, deve estar um belo rapaz. Agora mesmo, me disse, verás quanto cresceu e como ficou. Mal havia dito isso, entrou Cármides. 3. A respeito de medidas, amigos, minha opinião de nada vale. Acerca de beleza, então, é como traço de giz em pedra branca. Nessa idade, quase todos os rapazes me parecem bonitos. Contudo, momentos depois, aquele me pareceu admirável, tanto de altura como de rosto, afigurando-se-me que todos os outros estavam enamorados dele. Tal o enleamento e a confusão que se estabeleceu à sua chegada. Entre os seus acompanhantes, contavam-se muitos apaixonados. Que isso acontecesse conosco, homens feitos, não fora de admirar. Mas prestei atenção nos moços e observei que nenhum desviava dele os olhos, nem mesmo os de menos idade. Contemplavam-no como a uma estátua. Virando-se para mim, perguntou-me Querefonte: Que tal achas o rapaz, Sócrates? Não tem um belo rosto? Admirável, respondi. No entanto, replicou, se ele quisesse despir-se, não darias nada por suas feições. Tão perfeito é de formas. Os demais concordaram nesse ponto com Querefonte. Heracles, exclamei,
será de fato irresistível, se afora tudo isso, possuir uma pequenina qualidade. Qual é? Perguntou Critias. Se for também de alma bem formada, lhe respondi, como é de esperar que seja, Critias, por pertencer esse moço à tua família. Sem dúvida, me falou, é também de alma bela e boa. E por que então, lhe disse, não lhe despimos a alma para contemplá-la antes de lhe vermos as formas? Na idade em que está, de certo gostará de conversar. De muito bom grado, respondeu Critias, é muito inclinado à filosofia, e a darmos crédito ao que ele e outros dizem, revela temperamento poético. Esse talento, meu caro Critias, vos vem de longe, é decorrência de vosso parentesco com Solon. Mas por que não chamas para aqui esse jovem e não mo apresentas? Ainda mesmo que ele fosse mais moço, não haveria inconveniente em conversar diante de ti, seu tutor e primo. Boa ideia, replicou, chamemo-lo. E virando-se para um dos criados, menino, lhe falou, chama Carmides e diz-lhe que eu quero apresentá-lo a um médico, para consultar a respeito da indisposição de que se queixou há 2 dias. Depois, dirigindo-se novamente para mim, continuou Critias. Ultimamente, ele diz que sente a cabeça pesada quando se levanta, que te impede de fingir que conheces um remédio para os seus incômodos da cabeça? Nada, respondi. Basta que ele venha. Já vem, disse. 4. O que de fato aconteceu? Sua chegada foi causa de hilaridade geral. Sentados como estávamos, cada um de per si, começou a empurrar o vizinho para abrir lugar ao seu lado para Carmides, de forma que dos dois da extremidade, um teve de levantar-se e o outro derrubamo-lo de viés. Dirigindo para o nosso lado, Carmides sentou-se entre mim e Critias. Nesse instante, amigos, fiquei atrapalhado e me vi abandonado da confiança habitual com que contava para conversar naturalmente com ele. E depois de lhe haver dito, Critias, que eu era o que conhecia o remédio, ele olhou para mim por maneira indescritível, como quem se dispunha a interrogar-me, vindo a formar um círculo em torno de nós, as demais pessoas que se achavam na palestra. Nesse momento, meu grande amigo, olhei para dentro das vestes de Carmides e me senti abrasado e fora de mim, tendo então compreendido quão sábio fora Cídias em matéria de amor, por haver aconselhado alguém com referência a um belo rapaz. Cuidado deve ter a corça tímida. Do leão não se aproxime, para a presa dele não vir a ser. Eu, de mim, já me julgava nas garras de semelhante fera. Não obstante, como me houvesse ele perguntado se eu conhecia remédio para dor de cabeça, bem ou mal, respondi que conhecia. Que remédio é? Perguntou. Respondi que era uma folha, mas que precisava ser usada com certa fórmula mágica e que quem a enunciasse na ocasião de tomar o remédio ficaria bom de todo, mas que sem as palavras mágicas a folha não produzia efeito. Vou descrever a fórmula à medida que a ditares. De que jeito? Lhe perguntei. Com o meu consentimento ou sem ele? Então, sorrindo, com o teu consentimento, Sócrates, respondeu. Seja, lhe disse, mas como sabes o meu nome? Ficaria feio para mim ignorá-lo, disse. Entre os moços da minha idade, fala-se muito a teu respeito. Ademais, lembro-me perfeitamente que te vi, quando eu era menino, na companhia deste meu primo Critias. Isso me alegra, lhe falei.
fico mais à vontade para explicar-te em que consiste a fórmula mágica, pois até há pouco eu me sentia em dificuldade para revelar-te sua virtude. É de tal modo constituída, meu caro Carmides, que não serve para curar apenas a cabeça. De certo já ouvistes falar de bons médicos, quando alguém vai consultá-los a respeito de dor de olhos. Dizem que não podem tratar dos olhos isoladamente. Para que os olhos aproveitem, é preciso cuidar simultaneamente da cabeça. Do mesmo modo, imaginar que seja possível tratar só da cabeça, sem levar em consideração o corpo todo, é rematada tolice. Com esse raciocínio, determinam suas prescrições para o corpo, esforçando-se em tratar e curar a parte juntamente com o todo. Que eles falam e que as coisas se passam desse jeito? Perfeitamente, respondeu. E tu achas que eles estão certos e aprovas essa maneira de pensar? Integralmente, respondeu. 5. Vendo-o de acordo com o que eu dizia, fiquei mais encorajado e pouco a pouco adquiri a confiança antiga, voltando a reanimar-me, a centelha quase extinta. Então lhe disse: o mesmo se dá, Carmides, com essa fórmula de encantamento. Aprendi-a no exército com um desses médicos trácios, discípulo de Zalmoxis, que passam até mesmo por capazes de conferir a imortalidade. Disse-me esse trácio que sobre a questão a que há pouco me referi, os médicos helenos estão muito certos. Porém, Zalmoxis continuou: nosso rei, que é também uma divindade, acrescenta que assim como não é possível tentar a cura dos olhos sem a da cabeça, nem a da cabeça sem a do corpo, do mesmo modo não é possível tratar do corpo sem cuidar da alma, sendo essa a causa de desafiarem muitas doenças o tratamento dos médicos helenos, por desconhecerem estes o conjunto que importa ser tratado, pois não pode ir bem à parte, quando vai mal o todo. É da alma, declarou, que saem todos os males e todos os bens do corpo e do homem em geral, incluindo ela sobre o corpo, como a cabeça sobre os olhos. É aquela, por conseguinte, que antes de tudo precisamos tratar com muito carinho, se quisermos que a cabeça e todo o corpo fiquem em bom estado. As almas, meu caro, continuou, são tratadas com certas fórmulas de magia. Essas fórmulas são os belos argumentos. Tais argumentos geram na alma a sofrosine, ou temperança, e uma vez presente a temperança, é muito fácil promover a saúde da cabeça e de todo o corpo. Ao ensinar-me o remédio e as palavras, acutela-te, me disse, para não te deixares persuadir por ninguém, no sentido de lhe curares a cabeça, se antes essa pessoa não puser a alma à tua disposição, para ser tratada por meio daquelas palavras. Nisto, prosseguiu, consiste o erro dos homens de agora, imaginar que podem ser médicos de uma só parte, isoladamente considerada, separando da saúde a temperança. Recomendou-me, com muita insistência, não me deixar persuadir por ninguém e proceder de outro modo, por mais rico ou belo ou nobre que fosse. Jurei que assim faria. Será forçoso obedecer-lhe, que é o que tenho que fazer. Por isso, se te dispuseres, de acordo com as instruções do estrangeiro, a franquear-me tua alma, para que primeiro eu a submeta ao encantamento do trácio. Depois, te aplicarei o remédio da cabeça. Caso contrário, meu caro Carmides, não sei o que possa fazer contigo. 6. Ouvindo-me Critias falar dessa maneira, fora grande lucro, Sócrates, me disse, para este moço, a dor de cabeça, se para tratar da cabeça, ele se visse obrigado a melhorar a alma. Afirmo-te, por isso que Carmides me parece superior aos jovens da sua idade, não somente no tocante à beleza física, mas também
quanto a essa qualidade, para a qual disseste conhecer as palavras mágicas. É a temperança que te referes, não é verdade? Precisamente, respondi. Pois fica sabendo, continuou, que ele é considerado por toda a gente o mais ajuizado dos nossos jovens, não sendo para a sua idade inferior a ninguém, sob todos os outros aspectos. Sem dúvida, lhe falei, e é muito natural, Carme diz, que te sobressaias entre todos por essas qualidades. Não creio que nenhum dos presentes possa nomear, com a mesma facilidade, duas famílias atenienses, de cuja união fosse de esperar descendentes melhores e mais nobres do que os dois que te geraram. A família de teu pai, originária de Critias, filho de Drópides, e decantada nos versos de Anacreonte, de Solon e de muitos outros poetas, como notável pela virtude, pela beleza e tudo o mais que completa a felicidade. Do lado materno, dá-se a mesma coisa. Conta-se de teu tio, Pirilampo, que nunca encontrou quem o superasse em estatura e beleza. Todas as vezes que foi, como embaixador, à corte do grande rei, ou de qualquer outro monarca do continente, em nada essa família é inferior a outra. Oriundo de tal estirpe, é natural que sejas o primeiro em tudo, pelo que é lícito inferir do que vemos. Meu caro filho de Glaucon, não parece que envergonhes em nada os teus antepassados. E se também fores bem dotado com relação à temperança e às outras qualidades, como nolo revelou Critias, só te digo, meu caro Carmides, que em boa hora tua mãe te deu a luz. Nosso caso resume-se no seguinte: se já tens o dom da temperança, como pretende o nosso Critias, e é suficientemente temperante, não necessitas de nenhuma fórmula de encantamento, nem de Zalmoxis, nem de Abáride ou Hiperbóreo, podendo ser-te indicado desde já o remédio para a cabeça. Porém, se fores de parecer que ainda não estás completo nesse particular, precisarei aplicar-te o encantamento antes de ensinar-te o remédio. Por isso, declara-me se concordas com o que disse Critias e te consideras suficientemente temperante, ou se és de opinião que sob esse aspecto ainda te falta alguma coisa? De início, Carmides ficou corado, o que lhe realçou ainda mais a beleza, pois vai bem com a sua idade e a modéstia. De seguida, não sem nobreza, respondeu que não era fácil, assim de repente, dizer sim ou não a semelhante pergunta. Pois, disse ele, se responder que não sou temperante, não somente constitui impertinência de minha parte afirmar semelhante coisa de mim mesmo, como arguo de mentiroso, Critias e todos os outros que me têm em semelhante conta, conforme ele próprio o afirmou. Por outro lado, se responder sim e fizer o meu próprio elogio, poderá ser isso tomado como sinal de presunção. Por isso, não sei como responder-te. E eu? Parece razoável, Carmides. O que disseste? Repliquei. Penso que devemos investigar juntos se possuis ou não possuis essa qualidade a que me referi, para que nem te vejas forçado a dizer o que não queres, nem eu me apresse a aplicar o remédio sem necessidade. Se estiveres de acordo, façamos juntos a investigação. Caso contrário, fiquemos por aqui. Nada me poderá ser mais agradável, disse ele, do que isso. Deixo ao teu cuidado dirigir a investigação como melhor te parecer. 7. Penso, lhe falei, ser esta a melhor maneira de encaminhar-nos à pesquisa. É fora de dúvida que, se tiveres temperança, serás capaz de dizer algo a seu respeito. Existindo ela em ti, se realmente existe, de qualquer modo terá de dar sinal de si, o que te permitirá formar opinião própria sobre o que seja e em que consiste a temperança. Não pensas assim? É o que penso de fato, respondeu. É isso que pensas, continuei.
Visto falares grego, não és capaz de dizer como te parece? Certamente, respondeu. Assim, para podermos julgar se ela reside ou não reside em ti, dize-me, continuei, o que na tua opinião é a temperança. A princípio, ele hesitou, não mostrando vontade de responder, mas depois disse que, a seu ver, temperança era fazer todas as coisas com decência e moderação, andar na rua, conversar e fazer tudo o mais pelo mesmo teor. Em resumo, concluiu, sou de opinião que o que me perguntas é uma espécie de moderação. Estará certa a resposta? Perguntei. É bem verdade que dizem, meu caro Carmides, que as pessoas moderadas são temperantes. Vejamos se essas palavras encerram algum sentido. Dize-me uma coisa, a temperança não é algo belo? Sem dúvida, respondeu. E como é mais bonito para um professor de primeiras letras escrever as letras com rapidez ou devagar? Com rapidez. E para ler, depressa ou devagar? E tocar lira com rapidez e lutar com agilidade, não é mais bonito do que fazer isso tudo com vagar e moderação? Sem dúvida. E então, não se dará a mesma coisa no pugilismo e na luta livre? Perfeitamente. E quanto ao salto, à corrida e aos demais exercícios físicos, não são mais bonitos quando executados com rapidez e agilidade, e mais feios quando com lentidão e embaraço? Parece que sim. Parece-nos também, lhe respondi, que com relação ao corpo, o mais belo não é o que é lento, porém o que é feito com mais rapidez e agilidade, não é isso? Perfeitamente. E a temperança não é bela? É. Logo, pelo menos, no que respeita ao corpo, o mais temperante não é moderação, mas a velocidade, visto ser algo belo a temperança. É o que parece, respondeu. E o que é mais bonito? Perguntei. A facilidade de aprender ou a obtusidade? A facilidade. Mas não consiste a facilidade, voltei a perguntar, em aprender depressa e a obtusidade com vagar e moderação? Sim. E então, e quanto ao recordar e rememorar, é mais bonito fazê-lo com vagar e moderação ou com rapidez e facilidade? Com rapidez e facilidade, respondeu. E a perspicácia não consiste mais em certa agilidade da alma do que em lentidão? Sem dúvida. E compreender o que diz o professor de leitura, de música ou do que quer que seja, o bonito não consiste em aprender com a maior lentidão possível, porém rapidamente, não é verdade? Sim. E nas indagações da alma, porventura, ou nos conselhos, não é merecedor de encômios, quero crer, o mais tardonho, e quem só com grande esforço toma alguma resolução ou escogita alguma ideia, senão quem faz tudo isso com rapidez e facilidade? É isso mesmo, observou. Todas as coisas, portanto, Carmides, tanto no que diz respeito à alma, como com relação ao corpo, se nos revelaram como sendo mais bonitas, quando realizadas com mais rapidez e agilidade, do que com morosidade e moderação. É o que se conclui, me falou. Logo, de acordo com o que afirmamos, a temperança não é uma espécie de moderação, nem moderada a vida temperante, já que é preciso ser bela e temperante. De duas, uma, ou em nenhum caso, ou apenas em casos esporádicos, as ações moderadas se nos afiguram na vida mais belas do que as realizadas com rapidez e energia. E ainda mesmo, meu caro, que as ações mais belas pela moderação não fossem menos numerosas do que as rápidas e veementes. Nem assim
a temperança viria a consistir, preferência, em agirmos com moderação e não com rapidez e energia, nem na marcha, nem na conservação, ou no que quer que seja. Nem seria a vida moderada mais temperante do que a não moderada, visto termos assentado em nossas considerações que a temperança é algo belo, não se nos tendo revelado menos bela a rapidez do que a lentidão. Parece-me certo, Sócrates, o que dizes. Respondeu. 8. Mais uma vez Carmides, retruquei. Olha com atenção para dentro de ti mesmo. Considera o que faz em ti a presença da temperança e o que deverá ele ser para conduzir semelhante efeito. E depois, de bem refletires, dize-me com decisão e lealdade o que te parece que seja a temperança? Depois de uma pausa e de haver por algum tempo considerado o assunto consigo mesmo, respondeu. É parecer-me, disse, que a temperança faz corar e deixa envergonhados os homens. Assim, temperança vem a ser o mesmo que vergonha. Pode ser, lhe respondi. Mas há pouco não admitiste que a temperança era algo belo? Admiti, respondeu. E não são bons também os homens temperantes? São. Poderá ser boa alguma coisa se não deixa ninguém bom? De forma alguma. Logo, ela não é apenas bela, mas também boa. É o que eu penso. E então, lhe perguntei, não achas que Homero tinha razão de dizer: Pois a vergonha é ruim, companheira de quem necessita? Sem dúvida, respondeu. Logo, pelo que vemos, a vergonha é boa e não é boa, ao mesmo tempo. Parece. Porém, a recompensa é boa, visto tornar bons os homens à sua presença, sem nunca deixá-los maus. A mim também parece ser como dizes. Assim sendo, temperança não é vergonha, por ser essencialmente boa, enquanto a vergonha tanto pode ser boa, como pode ser má. 9. Isso se me afigura, disse. Muito bem enunciado, Sócrates. Porém, considera agora como achas esta outra definição de temperança, pois lembra-me, neste momento, ter ouvido alguém dizer que a temperança consiste em cuidar do que lhe é próprio. Considera agora, se falou com acerto, o autor dessa proposição. Ó acelerado, exclamei. Aprendeste isso com Critias, ou com qualquer outro sábio? Com outro, de certo, disse Critias. Comigo é que não foi. Mas que diferença faz, Sócrates? Disse Carmides. Saber com quem aprendi? Nenhuma, respondi. Pois o que importa considerar não é quem disse, porém, se está certa ou errada a proposição. É isso mesmo, disse Carmides. Por Zeus, lhe repliquei. Duvido muito que possamos descobrir o que isso significa. É um verdadeiro enigma. Que te leva a expressar-te desta maneira? Perguntou. Porque de certo lhe falei, não comungava no sentido da proposição quem afirmou que a temperança consiste em cuidar cada um do que lhe é próprio. És de parecer que o professor de leitura não faça nada quando lê ou escreve? Penso que faz alguma coisa, respondeu. Acreditas que o gramático só lê e escreve o seu próprio nome e o ensina aos meninos como tu, ou escreveis bem tanto os nomes dos vossos inimigos como os vossos e os dos vossos amigos? Tanto estes como aqueles. Assim, procedendo, fazieis algo indiscreto ou que aberrasse da intemperança? De forma alguma. No entanto, não cuidáveis do que é vosso, se realmente ler e escrever é fazer alguma coisa. Como é de fato. E meticar, amigo, e edificar, e tecer, e fazer seja o que for em qualquer arte, não é também fazer alguma coisa?
Perfeitamente. E então, perguntei, considerarias bem administrada a cidade regida por uma lei que obrigasse cada um a tecer e lavar suas próprias roupas, a fabricar seu próprio calçado, seus frasquinhos de unguento e suas raspadeiras de banho, e tudo o mais, de acordo com o mesmo princípio, a saber, o de não pôr nunca as mãos no que é dos outros, e só fazer e confeccionar cada um o que lhe é próprio? Penso que não, respondeu. No entanto, lhe disse, se fosse administrada com temperança, seria bem administrada. Como não? Replicou. Nesse caso, lhe falei, não consiste a temperança em fazer essas coisas, nem em cuidar cada um do que lhe é próprio. É claro que não. Logo, falava por enigmas, ao que parece, como afirmei há pouco, quem disse que a temperança consiste em fazer cada um o que lhe é próprio. Não deveria ser tão simplório para pensar dessa maneira, ou terás ouvido isso, Cármides, de algum parvo? De forma alguma, respondeu. Afigurou-se-me até ser pessoa muito sábia. Então, é quase certo haver ele proposto algum enigma com a sua definição, por ser difícil, em verdade, sabermos o que significa cuidar cada um do que lhe é próprio. É possível, observou. Que significará, então, fazer cada um o que lhe é próprio? Não saberás dizer-me? Por Zeus, respondeu, já não sei o que diga, porém não fora de admirar que até mesmo o autor da frase não tenha compreendido o seu significado. Ao dizer isso, sorriu e olhou para Critias. 10. Ora, desde algum tempo Critias dava mostras de grande mal-estar, desejoso de fazer boa figura diante de Cármides e das demais pessoas ali presentes. Com muito esforço, conseguira dominar-se até aquela altura, mas, num dado momento, não pôde conter-se, o que veio confirmar minha suspeita de que Cármides ouvira de Critias essa definição da temperança. Cármides, que não queria ficar com a responsabilidade da resposta, porém transferi-la para outro, procurava espicaçá-lo e apontava para ele, como se ele já tivesse sido refutado. Critias não se conteve, tendo-me dado a impressão de que estivesse zangado com Cármides, como fica o poeta com relação ao ator que declama mal o seu poema. Assim, olhando para ele, disse: Então, Cármides, imaginas que, por não saberes o que pensava quem disse que a temperança consiste em cuidar cada um do que lhe é próprio, que ele também não o saberia? Mas, meu caro Critias, lhe falei, não admira que com a sua idade ele ignore isso. É de presumir, porém, que tu o saibas, não só por seres mais velho, como por te dedicares a especulações dessa natureza. Se admites, portanto, que a temperança é o que ele diz, e te dispões a perfilhar essa proposição com muito maior satisfação, passarei a examinar contigo se ela é ou não é verdadeira. Admito sem dúvida essa proposição, respondeu, e estou pronto a defendê-la. Bonito esse teu gesto, repliquei. Porém dize-me se estás de acordo com a minha assertiva de há pouco, que os artesãos fazem alguma coisa? Sem dúvida. E és de parecer que eles só fazem o que lhes é próprio, ou também o que é dos outros? Também o que é dos outros. É, portanto, temperante que não faz apenas o que lhe é próprio. Que o impede? Perguntou. A mim, nada, respondi. Porém, resta saber se não haverá impedimento para quem afirma que a temperança consiste em fazer cada um o que lhe é próprio, e acrescenta pouco depois que nada impede serem temperantes também os que compõem o que é dos outros. Que foi o que eu afirmei? Perguntou. Que são temperantes os que compõem o que é dos outros ou os que fazem
o que é dos outros? Dize-me uma coisa, lhe falei. Para ti não vem a ser a mesma coisa fazer e compor? De forma alguma, respondeu. Como não se equivalem trabalhar e fazer. Aprendi isso com Hesíodo, quando diz: Trabalhar não é vergonha. Pensas então que se ele tivesse considerado trabalho o que há pouco disseste, compor e fazer, teria afirmado não ser vergonhoso para ninguém cortar sapatos, vender peixe salgado ou ficar sentado numa casa de má fama? Não devemos acreditá-lo, Sócrates. A meu ver, para ele, fazer era diferente de trabalhar e de compor, como ele também era de parecer que por vezes fazer alguma coisa pode ser vergonhoso, quando a essa atividade não está aliada à beleza, ao passo que o trabalho nunca é vergonhoso. Dava o nome de trabalho ao que é feito com vistas à beleza e à utilidade. Trabalhos desse tipo é que para ele eram feitos legítimos e ocupações. Devemos admitir que considerava apenas como nos sendo próprias essas coisas, e como estranho tudo o que nos é prejudicial. É desse modo que devemos compreender Hesíodo e todas as pessoas de bom senso, quando dão o nome de temperantes os que se ocupam com o que lhe é próprio. 11. Ó Critias, lhe respondi, logo que começaste a falar, compreendi que ias dar a denominação de bem ao que é próprio a alguém, ou o que lhe diz respeito, e odiação à feiura do que é bom. Já ouvi mais de 1000 vezes Pródico dissertar sobre a distinção entre sinônimos. Concedo-te inteira liberdade para usares as palavras no sentido que bem te parecer, bastando que me declares o significado de que te serves. Voltemos, portanto, para o começo e explica-me com mais clareza a ocupação com o bem, ou a sua feitura, ou outro nome que te aprouver usar. É a isso que dás o nome de temperança? Isso mesmo, respondeu. Não é, por conseguinte, temperante quem pratica o mal, mas apenas quem pratica o bem? E tu, meu caro, me retrucou, não és de idêntico parecer? Deixemos isso, lhe respondi. Não estamos considerando o que eu penso, mas o que afirmas. De minha parte, voltou a falar, afirmo que quem não faz o bem, porém o mal, não é temperante, vindo a ser temperante quem não faz o mal, porém o bem. A definição exata de temperança é, por consequência, a prática do bem. É possível que nada impeça de estares com a razão, lhe falei. Porém, uma coisa me deixa perplexo. Admitires que as pessoas temperantes podem não saber que são temperantes. Mas eu não afirmei semelhante coisa, disse. Não declaraste há pouco, perguntei, que nada obsta a que sejam temperantes os artesãos, quando realizam trabalho de outrem? Disse realmente, respondeu. Porém, isso que importa? Nada. Porém, dize-me se o médico, ao curar algum paciente, não faz algo útil, tanto para si mesmo como para a pessoa que ele curou? É também o que eu penso. E quem assim procede, age convenientemente? Sim. E quem procede como convém, não é temperante? É temperante, de fato. Mas precisará o médico necessariamente saber quando o seu tratamento será benéfico, ou quando não poderá sê-lo? Ou qualquer artesão, quando virá a tirar alguma vantagem do trabalho que tem em mãos, ou quando não? Talvez não, respondeu. Assim sendo, continuei, pode dar-se que o médico proceda ou por maneira benéfica, ou por maneira prejudicial, sem ter conhecimento de como procede. No entanto, conforme o afirmaste, sendo benéfica sua atuação, ele se ouve com temperança. Não foi isso que disseste? Perfeitamente. Logo, ao que parece,
atuando por vezes beneficamente. Ele procede com temperança e é temperante, e contudo não sabe que o fez com temperança. 12. Não, Sócrates, retrucou. De forma alguma pode ser assim. Se és de parecer que decorre necessariamente essa conclusão do que eu afirmei há pouco, prefiro retirar o que avancei e não ter acanhamento de confessar que não me expressei com muita precisão, a ter de concordar que pode ser sábio ou temperante quem carecer do conhecimento de si mesmo. Estou quase a dizer que a temperança consiste justamente no conhecimento de si mesmo, de pleno acordo nesse particular com quem inscreveu no templo de Delfos o conhecido preceito. No meu modo de ver, esta inscrição foi ali posta à guisa de saudação da divindade para os que entram no templo, como a indicar que não é acertada a fórmula usual. Sê feliz. E que não devem os homens exortar-se mutuamente. Por esse modo, porém, Sê temperante. é assim que a divindade saúda os que penetram no seu templo, diferentemente dos homens, e de acordo, como quer parecer-me, com o modo de pensar do autor da inscrição, dizendo a todos os que entram não mais do que Sê temperante. expressa-se evidentemente como os adivinhos, por maneira enigmática, as fórmulas. Conhece-te a ti mesmo. E Sê temperante. são equivalentes, conforme diz a inscrição, e eu o confirmo. E contudo, é muito fácil dar-lhes outra interpretação, como a meu ver aconteceu com os que tempos depois gravaram as sentenças. Nada em excesso. E Muita cautela chama desgraça. imaginaram que a máxima Conhece-te a ti mesmo. era um conselho para os que entravam, não a saudação da divindade. E para não deixarem de dar também conselhos úteis, fizeram gravar as outras inscrições. Queres saber, Sócrates, o que visa este meu discurso? É ao seguinte: faço-te presente de tudo o que expus até aqui. É possível que tenhas discorrido com acerto sobre alguns pontos, ou que em outros casos tocasse a mim fazê-lo, mas o certo é que não chegamos a um resultado muito claro. Daqui por diante, porém, estou pronto a discutir contigo, se não aceitares que temperança seja o conhecimento de si mesmo. 13. Mas, meu caro Critias, lhe respondi, procedes comigo como se eu conhecesse as questões por mim apresentadas e como se bastasse querer para ficar de acordo contigo. Porém, não é assim. Investigo contigo o que é trazido à discussão, justamente por ignorá-lo. Só depois da investigação é que poderei dizer se estou ou não de acordo contigo. Dá-me tempo para refletir. Então reflete, respondeu. É o que estou fazendo, lhe retruquei. Se a temperança consiste em conhecimento, é evidente que se trata de uma ciência e ciência de alguma coisa, ou não? Sim, respondeu. É a ciência de si própria. E a medicina? Perguntei. Não é a ciência do que é são? Perfeitamente. E se tu agora, lhe falei, me perguntasses, e a medicina, isto é, a ciência do que é são, em que nos é útil e que efeito produz em nós? Eu te responderia que não é de utilidade só menos, pois nos enseja a saúde, o que é um belo efeito, se me aceitares esse ponto. Aceito. E se continuasses a perguntar, e a arquitetura, sendo como é, a ciência das construções, que obras produz? Eu te responderia casas,
e assim com todas as artes. Ora, uma vez que afirmas ser a temperança conhecimento de si mesmo, deverás estar em condições de responder a quem te perguntasse: ó Critias, sendo a temperança a ciência de si própria, se bem nos proporciona digno do seu nome? Agora fala. Mas Sócrates respondeu: é errada essa maneira de apresentar a questão. Semelhante ciência, por natureza, não é igual às outras, como não o são também as outras entre si. No entanto, conduzes a investigação como se todas elas fossem iguais. Dize-me uma coisa, prosseguiu, a aritmética e a geometria, onde estão as suas obras, como a casa está para a arte da construção e o pano para a da tecelagem, e tantas outras obras que eu poderia enumerar. De tantas e tantas artes, poderias mostrar-me as obras dessas duas artes? Não te será possível. Nesse ponto tens razão, lhe respondi. Porém, uma coisa eu poderia mostrar-te, em que consiste o conhecimento de cada uma dessas ciências, o que é diferente do conhecimento em si mesmo. Assim, a aritmética e o conhecimento do par e do ímpar em suas relações numéricas e entre si. Não é verdade? Perfeitamente, respondeu. E o par e o ímpar não são coisas diferentes da própria aritmética? Como não? Por sua vez, a estática se ocupa com o que é pesado e o que é leve. Porém, uma coisa é o pesado e o leve, e outra muito diferente, a própria estática. Admites isso? Admito. Dize-me, então, conhecimento de que vem a ser a temperança, que é diferente da própria temperança? 14. Repisas sempre o mesmo ponto, Sócrates. Me falou. Em tuas investigações, chegaste quase a descobrir em que difere das demais ciências, a sabedoria ou temperança. No entanto, procuras encontrar aquilo em que todas elas se assemelham. Porém, não existe tal semelhança. Todas as outras ciências são conhecimento de outra coisa, não de si próprias. Ela, exclusivamente, é a ciência das outras ciências e a ciência de si mesma. O que tu percebes muito bem, quero crer. Penso que estás fazendo agora o que há pouco disseste que não fazias. Empenhas-te apenas em refutar-me, sem te importares, no mínimo, com o assunto em discussão. Como? Lhe perguntei. Então acreditas que se eu realmente te refuto, move-me outro motivo, além do que me levaria a perguntar a mim mesmo se estou certo nas minhas afirmações, de medo de imaginar, inconscientemente, que conheço alguma coisa, quando em verdade não conheço? Agora mesmo te assevero que só faço o que faço, a saber, prosseguir na análise da proposição, no meu benefício e talvez também em benefício de alguns amigos. Ou não és de parecer que se trata de um bem comum a quase todos os homens, conhecimento preciso da verdadeira relação das coisas? Sem dúvida, Sócrates, é o que eu penso, me falou. Então, caro amigo, responde com decisão o que te perguntar e manifesta francamente teu pensamento, sem te preocupares se é Critias ou Sócrates que está sendo refutado. Atende apenas ao assunto em discussão para vermos onde os argumentos irão dar. É o que farei, respondeu. Parece-me razoável o que afirmas. Então me dize, lhe falei, que pensas a respeito da temperança? 15. Direi, me respondeu, que de todos os conhecimentos, a temperança é o único que não somente é conhecimento de si mesmo, como conhecimento dos outros conhecimentos. Nesse caso, lhe retruquei, visto ser conhecimento, será também conhecimento da ignorância ou da falta de conhecimento. Perfeitamente, respondeu. Porque o indivíduo temperante é a única pessoa que se conhece e que está em condições de julgar tanto o que sabe
como o que não sabe, sendo igualmente capaz de reconhecer o que cada um sabe e pensa, quando de fato sabe, e também o que outras pessoas pensam saber, porém realmente não sabem. Ninguém mais é capaz disso. Ser temperante, a temperança, o conhecimento de si mesmo, consiste simplesmente em saber o que se sabe e o que não se sabe. Não é esse o teu pensamento? Perfeitamente, respondeu. Então, mais uma vez, repliquei, e para completar o número 3, que oferecemos ao Salvador, perguntemos como se o fizéssemos do começo. Primeiro, se é possível ou não a alguém saber que sabe ou que não sabe o que realmente sabe ou não sabe, e depois, no caso de ser isso possível, qual é a utilidade desse conhecimento? É o que precisamos investigar, disse. E agora, Critias, lhe falei, vê se encontras para isso uma saída melhor do que a minha, pois me confesso embaraçado. Caso queiras, poderei revelar-te em que consiste minha perplexidade. Com todo o prazer, me respondeu. Como poderia ser de outra maneira, se for verdade o que acabaste de dizer, que existe certo conhecimento que nada mais é do que o conhecimento de si mesmo e dos outros conhecimentos, e ao mesmo tempo o conhecimento da ignorância? É isso mesmo. Porém, considera, amigo, quão absurda é nossa proposição. Se estenderes sua aplicação a outros domínios, ficarás convencido, tenho certeza, de que é insustentável. Como assim? E em que casos? No seguinte, reflete se podes conceber uma visão que não seja a visão das coisas que as outras visão veem, porém visão de si mesma e das demais visões, e também da falta de visão, que não percebesse cores, embora fosse visão, mas apenas a si mesma e as demais espécies de visão. Acreditas que exista uma visão assim constituída? Por Zeus, acho que não. E um ouvido que não ouvisse nenhuma voz, mas apenas a si mesmo, as outras espécies de ouvido e a falta de ouvido? Isso também não. Aplica as mesmas considerações aos demais sentidos. Concebes que haja algum sentido que seja o sentido de si mesmo e dos outros sentidos, porém incapaz de perceber tudo o que os outros sentidos percebem? Penso que não. Podes também imaginar um desejo que não seja desejo de algum prazer, porém de si mesmo e dos demais desejos? De forma alguma. Nem uma vontade, quero crer, que não apetecesse algum bem, mas apenas a si mesma e as outras vontades? Absolutamente. Ou afirmarás que haja um amor que não seja amor de algo belo, mas apenas de si mesmo e dos demais amores? Acho que não, respondeu. Ou já observaste algum medo que só temesse a si mesmo e aos outros medos, mas que não temesse nenhum perigo? Nunca observei, disse. Ou alguma opinião de si própria e das outras opiniões, mas que não opine em assuntos em que fora preciso manifestar-se? No entanto, afirmamos que há um conhecimento que não é conhecimento de nenhum objeto particular, porém conhecimento de si mesmo e dos demais conhecimentos. Afirmamos, de fato. Não é muito estranho esse conhecimento, se realmente existir? Não devemos afirmar categoricamente que não existe, mas prosseguir no exame do assunto. Tens razão, disse. 16. Então prossigamos. Este caminho é conhecimento de alguma coisa e tem a propriedade de relacionar-se com o objeto do seu conhecimento. Não é assim? Perfeitamente. E não dizemos também do maior que tem a propriedade de ser maior do que alguma coisa? Tem essa propriedade, realmente, de alguma coisa pequena, já que ele é maior, necessariamente. Ora,
Se nós encontrássemos algo que fosse ao mesmo tempo maior do que todas as outras coisas grandes, e que ele próprio, porém, não maior do que as coisas em comparação com as quais as outras são maiores, não se seguiria necessariamente que essa coisa viria a ser maior do que ela própria e ao mesmo tempo menor do que ela própria, ou não? Com toda a necessidade, Sócrates respondeu: e se houver um dobro, que seja ao mesmo tempo o dobro dos outros dobros e dobro de si mesmo, tanto aquele como estes não seriam senão a metade dele mesmo e dos outros, pois não pode haver dobro a não ser de alguma metade. É muito certo. Assim, o que é maior do que ele mesmo é também menor. O mais pesado, mais leve, o mais velho, mais moço, e assim com tudo o mais. Tudo o que tem a propriedade de relacionar-se consigo mesmo terá de possuir também a qualidade relativa a essa propriedade. O que eu quero dizer é o seguinte: quando falamos de ouvido, referimos-nos à percepção da voz. Não é isso? Perfeitamente. Ora, se o ouvido tiver de ouvir-se, é preciso ser dotado de voz para ouvir-se a si mesmo, pois não há outra maneira de ouvir. Isso é de todo impossível. E a vista, meu caro, se tiver de ver-se a si mesma, necessariamente terá de ser colorida, pois jamais poderá a vista perceber o que não tem cor. É evidente que não pode. Como estás vendo, Critias, em parte dos exemplos que examinamos, revelou-se-nos como absolutamente impossível a ideia da relação consigo mesma, e em parte como pouco crível que assim aconteça com grandeza, número e coisas do mesmo teor, inteiramente impossível, não é verdade? Perfeitamente. Quanto à vista e ao ouvido, e também ao movimento, que teria a propriedade de mover-se, e ao calor, a de aquecer-se, e tudo o mais da mesma espécie. Para algumas pessoas poderá parecer incrível, para outras possivelmente não. Precisaríamos, amigo, de um grande homem para decidir, de modo geral, e com bons argumentos, se não pode haver nada que por natureza se relacione consigo mesmo, mas apenas com outras coisas, ou se há coisas que têm essa propriedade e outras não. E mais, no caso de algumas terem a propriedade de se relacionarem consigo mesmas, se está incluído entre elas o conhecimento a que damos o nome de temperança. Não me sinto com forças para decidir uma questão de tal magnitude. Por isso mesmo não posso afirmar, sem vacilações, nem que é possível haver o conhecimento do conhecimento, nem ainda, no caso de ser isso possível, que esse conhecimento seja a temperança, sem primeiro decidir se ele nos pode ser útil ou não, pois tenho o pressentimento de que a temperança é algo útil e bom. Por isso mesmo, filho de Calescro, uma vez que afirmaste ser a temperança o conhecimento do conhecimento, e também a falta de conhecimento, começa por demonstrar, como te pedi há pouco, que isso é possível, e em seguida que além de possível é útil. Talvez consigas convencer-me de que definiste com acerto a temperança e o que ela seja. 17. Ouvindo-me falar dessa maneira, e vendo-me em dificuldade, como acontece com alguém que é levado a bocejar, quando outra pessoa boceja na sua frente, Critias deixou-me a impressão de que ele também, por me ver enleado, ficara contaminado da minha perplexidade. Como estava habituado a só receber elogios, sentia-se acanhado diante da assistência, e nem se decidia a confessar que era incapaz de discorrer sobre a questão para que eu o desafiara. Nem dizia nada com clareza, cuidando apenas de esconder a sua confusão. Por isso, para que nossa conversa pudesse prosseguir,
Eu disse-lhe: Bem, Critias, se te apraz, podemos admitir agora que pode haver um conhecimento do conhecimento, e deixemos para outra ocasião investigar se procede ou não procede a proposição. Admitindo que exista, poderás dizer-me o que é mais fácil saber, o que sabemos ou o que não sabemos? Pois afirmamos justamente que nisso consistia o conhecimento de si mesmo e o ser temperante. Não é verdade? Perfeitamente, disse, e é o que se segue, Sócrates, na proposição. Pois quem tem a ciência ou o conhecimento que se conhece a si mesmo, terá de tornar-se igual àquilo que ele possui, do mesmo modo que fica veloz quem tem velocidade, belo quem tem beleza, sábio o que tem conhecimento. Assim também ficará sendo conhecedor de si mesmo quem possui o conhecimento que a si mesmo se conhece. Não estou pondo em dúvida, lhe repliquei, que se conhecerá a si mesmo quem possuir aquilo que a si mesmo se conhece, mas apenas conhecermos, como poderá saber necessariamente essa pessoa o que sabe e o que não sabe? Ora, Sócrates, por serem essas duas coisas uma só. É possível, respondi, mas continuo a ser o mesmo de antes, pois fico sem compreender como pode ser a mesma coisa saber o que se sabe e o que não se sabe. Que queres dizer com isso? Perguntou. O seguinte, lhe respondi. Embora aceitando que haja conhecimento do conhecimento, poderá ele fazer mais do que ficar em condições de decidir quando se trata ou quando não se trata do verdadeiro conhecimento? Nada mais, apenas até aí. E será a mesma coisa o conhecimento e o não conhecimento do que é são, e o conhecimento e o não conhecimento do que é justo? De forma alguma. Dessas duas, quero crer, uma é a medicina e a outra a política, ao passo que o conhecimento de que falamos é simplesmente conhecimento. Como não? Ora, se uma pessoa não possui a mais o conhecimento do que é são e do que é justo, ele só conhece o conhecimento, com toda a probabilidade saberá que sabe alguma coisa e que possui certo conhecimento, tanto com relação a si próprio como com outras pessoas. Não é verdade? Sim. Mas como pode ele saber por intermédio desse conhecimento aquilo que ele sabe? Realmente, ele aprende a conhecer o que é são por intermédio da medicina, não da temperança. O que é harmonia, por intermédio da música, não da temperança. Aprende a arte das construções por intermédio da arquitetura, não da temperança. E assim, com tudo o mais, não é verdade? Ora, se a temperança é simplesmente o conhecimento do conhecimento, de que modo essa pessoa poderá saber, por seu intermédio que conhece, o que é são ou a arte de construir? De jeito nenhum. Quem ignora essas coisas não saberá o que conhece, mas apenas que conhece. Provavelmente. 18. Logo, não permite a sofrosine, ou o fato de ser temperante, reconhecer o que uma pessoa sabe ou o que não sabe, mas apenas ao que parece, que sabe ou que não sabe. É possível que seja assim mesmo. Nem ainda deixa ninguém em condições de verificar em outra pessoa que diz saber alguma coisa, se realmente sabe ou se não sabe o que presume saber. Apenas reconhecerá, ao que parece, que essa pessoa tem um determinado conhecimento. Porém, conhecimento do que seja, não poderá a temperança conhecer. É claro que não. Nem ficará em condições de distinguir entre o falso médico e o verdadeiro, nem entre os ignorantes e os experientes em qualquer ramo do conhecimento. Consideremos o assunto da seguinte maneira: se o indivíduo temperante ou qualquer outra pessoa desejar distinguir
entre o médico de verdade e o que não é. Não procederá assim mesmo? Não irá conversar com ele sobre medicina, porque o médico, como dissemos, de outra coisa não entende, a não ser do que se relaciona com a saúde e a doença. Ou não? É certo. Acerca do conhecimento ele nada sabe, pois atribuímos isso exclusivamente à temperança. De fato. Mas, se é assim, não poderá o médico saber nada de medicina, visto ser a medicina conhecimento. É muito certo. O indivíduo temperante perceberá muito bem que o médico possui uma espécie de conhecimento. Porém, se dispuser a precisar qual seja a natureza, terá de procurar saber com que se relaciona esse conhecimento. Não é verdade que o que distingue cada ciência não é o fato de ser ciência, porém uma ciência particular, convém a dizer, conhecimento de alguma coisa? Perfeitamente. E o que distingue a medicina das demais ciências é ser ela o conhecimento do que é são e do que é nocivo à saúde. Certo? Logo, quem se propõe a examinar a medicina deve, necessariamente, examiná-la nessas coisas. Não o fará sem dúvida no que lhe seja estranho, no em que ela não consiste. Não, dê certo. É, pois, sobre as coisas saudáveis e as nocivas à saúde que examinará o médico, enquanto o médico, quem quiser proceder com acerto, é também o que eu penso. Com esse critério, ele examinará suas palavras e seus atos, para saber se as asserções são verdadeiras e bem feitos os atos. Necessariamente. Mas, sem o conhecimento da medicina, poderá também orientar devidamente qualquer um desses exames? Impossível. Ao que parece, ninguém poderá fazê-lo, a não ser o médico. Nem mesmo o sábio precisaria que, além de sábio, fosse médico. Assim é, de fato. De qualquer modo, se a temperança é apenas o conhecimento do conhecimento e da falta de conhecimento, jamais conseguirá distinguir entre o médico conhecedor de sua arte e o que não a conhece, porém simula conhecê-la ou imagina conhecê-la, nem qualquer outro profissional, do que quer que seja, como qualquer artesão, só conhecerá seus próprios companheiros de ofício. É evidente, me falou. 19. Então, que utilidade, Critias? Perguntei. Nos poderá advir de uma sabedoria assim constituída? Porque se de fato, como admitimos no começo, o indivíduo temperante fosse capaz de distinguir o que ele sabe e o que não sabe, e soubesse que conhece determinadas coisas e que desconhece outras, e fosse capaz de julgar qualquer pessoa que se encontrasse nessas mesmas condições, então posso afiançar-te, fora altamente vantajoso ser temperante. Atravessaríamos a vida sem cometer nenhuma falta, tanto nós, os detentores da sabedoria, como os que se encontrassem sob nossa direção, pois nem nos abalançaríamos a fazer o que não soubéssemos, pois isso deixaríamos a cargo dos entendidos, que saberíamos encontrar, como só permitiríamos fazer aos que estivessem sob nossa direção o que eles pudessem fazer bem. Convém a dizer aquilo de que eles tivessem o conhecimento. Desse modo, uma casa dirigida pela temperança teria de ser bem administrada, a cidade seria bem governada, e assim tudo o mais em que reinasse a temperança. Eliminado o erro e dirigindo os passos à razão, necessariamente se conduzirão bem os que assim vivem, e vivendo bem serão felizes. Não fora isso, continuei, meu caro Critias, que diríamos da temperança, se quiséssemos mostrar como seria vantajoso saber alguém o que sabe e o que não sabe?
É muito certo, disse. Porém, já deverás ter percebido, continuei, que em parte alguma se encontra uma ciência dessa natureza. Percebi, respondeu. Mas talvez a temperança tal como a encontramos presentemente, a saber, o conhecimento do conhecimento e da falta de conhecimento, confira a quem a possui a vantagem de aprender facilmente tudo o que desejar aprender e de tudo se lhe tornar mais claro, porque tudo o que ele aprende é acrescido do conhecimento. Ademais, ficará em condições de julgar melhor os outros naquilo, justamente que ele aprendeu, enquanto aqueles, sem esse conhecimento, o fazem sem perspicuidade e solidez. Não serão essas, amigo, as vantagens que devemos esperar da temperança? E não estaremos, acaso, fazendo dela uma ideia muito elevada e procurando nela muito mais do que nela se contém? Talvez, disse, as coisas se passem dessa maneira. 20. É possível, respondi, como é também possível que nossa pesquisa se nos revele absolutamente improdutiva. Penso desse modo por me ocorrerem reflexões a respeito da temperança, no caso de ser ela isso que dissemos. Vejamos, se quiserdes, admitamos que seja possível haver o conhecimento do conhecimento, sem afastarmos, ou melhor, confirmando o que foi por nós admitido no começo, que a temperança consiste em sabermos o que sabemos e o que não sabemos. Feitas todas essas concessões, consideremos mais de espaço, se sendo isso tudo a temperança pode ser-nos de alguma utilidade. O que afirmamos há pouco, que a temperança seria para nós um grande bem, se fosse realmente isso e dirigisse o governo das famílias e das cidades. Não me parece, Critias, que tenha sido dito com muita propriedade. Como assim? Perguntou. Porque lhe respondi, admitimos, com precipitação, ser um grande bem para os homens fazer cada um o que sabe, e deixar o que não sabe aos cuidados daqueles que estão mais bem informados a esse respeito. E não admitimos com fundamento, perguntou, semelhante proposição? Não me parece, respondi. É muito estranho de fato, disse, o que avançaste, Sócrates. Pelo cão, lhe respondi. É também o que me parece. E era nisso que eu pensava há pouco, quando disse que me ocorriam coisas estranhas, e receava não termos conduzido a investigação como fora preciso, pois, em verdade, ainda mesmo que a temperança seja tudo isso, não vejo com clareza que vantagens poderá proporcionar-nos. Como assim? Me falou. Explica-te para que fiquemos conhecendo o teu pensamento. Tenho a impressão, continuei, de que estou dizendo algum disparate. De todo modo, devemos examinar qualquer ideia que nos ocorra, sem deixá-la perder-se levianamente, por menos respeito que devamos a nós mesmos. Belas palavras, respondeu. 21. Então houve o meu sonho, quer tenha ele passado pela porta de chifre, quer pela de marfim. No caso de ser a temperança, o que definimos, e de ter sobre nós poder absoluto, todos os nossos atos não seriam feitos de acordo com a ciência? Assim, ninguém que se apresentasse como piloto, porém não o fosse, conseguiria enganar-nos, nem médico, nem general, nem nos escaparia a qualquer pessoa que pretendesse conhecer alguma coisa, sem de fato conhecê-la. Ora, se as coisas se passassem dessa maneira, que vantagem viríamos a auferir, a não ser ficarmos mais saudáveis de corpo do que somos presentemente, salvarmos-nos dos perigos do mar e da guerra, e adquirirmos
nossos móveis, vestes e calçados e os demais objetos de uso com acabamento mais artístico, por dispormos de artesãos capacitados? Sim, caso queiras, também poderíamos admitir que a profecia se tornaria o conhecimento científico do futuro e que a temperança a dirigiria, permitindo-nos afastar os charlatões e empregar apenas os verdadeiros adivinhos para nos desvendarem os fatos por vindouros. Compreendo que nessas condições, a espécie humana, provida desse modo, viveria mais racionalmente, pois a sabedoria estaria de guarda para não permitir que a ignorância viesse insinuar-se como nossa colaboradora, mas porque vivendo de acordo com o conhecimento, obraríamos bem e seríamos felizes. É o que não consigo compreender, meu caro Critias. 22. Contudo, replicou, não poderás encontrar facilmente melhor maneira de viver se menosprezares o conhecimento. Explica-me mais uma pequena particularidade, lhe respondi. A que conhecimento te referes? O de cortar sapatos? Não, por Zeus, não é a esse que me refiro. Ao trabalho com metais? De forma alguma. Ou com lã, ou madeira, ou qualquer outro material? Também não. Nesse caso, lhe disse, não nos mantemos fiéis à proposição de que é feliz quem vive de acordo com o conhecimento, pois não admites que sejam felizes todas essas pessoas, muito embora elas vivam de acordo com o conhecimento, querendo parecer-me que aceitas a felicidade somente para os que vivem de acordo com um determinado conhecimento. De certo, o indivíduo que mencionei há pouco, o que prevê os acontecimentos por vir, o profeta, a esse é que te referes ou a outro? A esse respondeu, e também a outros. Quais serão? Lhe perguntei. Não por certo a quem alia o conhecimento do futuro ao do que se passa no presente e de tudo o que passou, e que nada desconhece? Imaginemos que haja alguém nessas condições. Tenho certeza de que não contestarás que possa haver quem viva mais de acordo com o conhecimento do que essa pessoa. Não, de fato. Mas uma perguntinha. Qual dos seus conhecimentos o deixa feliz? Ou todos no mesmo grau? No mesmo grau? De jeito nenhum, respondeu. Qual o faz em grau maior? É o conhecimento das coisas passadas, presentes e futuras? É o referente ao jogo de gamão? Ora, jogo de gamão, retrucou. O conhecimento dos números? De forma alguma. Ou o da saúde? Sim, esse de preferência. Mas tal conhecimento que mais contribui para isso é conhecimento de quê? É o conhecimento do bem e do mal, foi a sua resposta. Oh, acelerado, lhe falei, há quanto tempo me fazes andar num círculo, ocultando de mim que não é a vida de acordo com o conhecimento que permite aos homens serem felizes e procederem com correção, nem mesmo o conjunto de todos os conhecimentos, mas apenas o conhecimento do bem e do mal? Porque no caso, Critias, de quereres separar dos demais esse conhecimento, a medicina deixaria por isso de proporcionar-nos saúde, houvestes a arte do tecelão, e a do piloto já não ficaria em condições de preservar-nos de morrer no mar, e a do general na guerra? De forma alguma, respondeu. E contudo, meu caro Critias, nenhuma dessas coisas se realizará a contento e em nosso benefício, se nos faltar o conhecimento do bem. É muito certo.
E esse conhecimento não é a temperança, mas o que tem por objetivo ser útil. Não é o conhecimento do conhecimento e da falta de conhecimento, porém o conhecimento do bem e do mal, de forma que, se esse conhecimento nos for de utilidade, a temperança terá de ser útil. Como assim? Perguntou. A temperança não nos será de nenhuma utilidade? Se ela é, por definição, o conhecimento dos conhecimentos, domina todos os outros conhecimentos. Sendo assim, dirigirá também o conhecimento relativo ao bem, vindo por isso a ser-nos útil. Então ela, perguntei, que nos deixa sãos, e não a medicina? E o trabalho das outras artes? Também ela que faz, não cada arte em seu domínio particular? Já não decidimos há muito tempo que ela é apenas o conhecimento do conhecimento e da falta de conhecimento, nada mais? Não foi isso? Perfeitamente. Por conseguinte, não nos proporcionará saúde. Não, de fato. A arte da saúde é diferente ou não? Sim, diferente. Não nos será, portanto, amigo de nenhuma utilidade, pois essa parte acabamos de atribuir a outra arte, ou não? Exatamente. Como poderá, então, ser-nos útil a temperança, se não é faltriz de qualquer utilidade? De modo nenhum, Sócrates, ao que parece. 23. Bem vês, Critias, que eu tinha razão de recear não poder analisar com proveito a temperança e de formular contra mim mesmo sérias acusações. Pois é fora de dúvida que não se nos revelaria como algo de modo inútil, o que no consenso geral é o que há de mais belo, se eu tivesse algum préstimo para análises desse tipo. Nessa altura, vemo-los batidos por todos os lados, sem podermos indicar o objeto que o instituidor de nomes atribuiu a esse nome temperança, apesar do sem número de concessões por nós feitas, que dificilmente poderíamos defender. Admitimos que havia um conhecimento do conhecimento, muito embora não o permitisse o argumento, nem aconselhasse semelhante proposição. Ao depois, concedemos que esse conhecimento conhece também o trabalho dos outros conhecimentos, apesar de também não o permitir o argumento. O que fizemos para deixar o indivíduo temperante em condições de conhecer que sabe o que sabe e que não sabe o que não sabe? Esta última concessão foi inteiramente fora de propósito, pois não refletimos que é de todo impossível conhecermos de qualquer forma o que de nenhum jeito podemos conhecer, porquanto nossa proposição rezava que esse indivíduo conhecia o que ele mesmo não conhecia, muito embora, como penso, seja isso o que de mais absurdo se possa conceber. E apesar de havermos dirigido nossa investigação com tão boa vontade e sem nenhuma aspereza, não se revelou ela capaz de encontrar a verdade. Muito pelo contrário, a tal ponto zomba da verdade, que todas as definições por nós escogitadas e apresentadas em comum, provou ela com a maior insolência serem absolutamente inúteis. De minha parte, isso não me causa moça. Porém, no que te diz respeito, Carmides, aborrece-me verificar que, sendo tu dotado de tanta beleza acrescida de alma, de tão grande temperança, nada tenhas a esperar de tua sabedoria, nem possas, em toda a vida, auferir nenhuma vantagem da parte dela. Porém, o que mais particularmente me aborrece é a fórmula mágica que eu aprendi com o Trácio, por me haver aplicado com tanto empenho numa coisa de tão pouco valor. Não posso, porém, admitir que as coisas se passem desse modo. Eu é que sou mau investigador, sem dúvida alguma. A temperança é um bem inapreciável,
e tu uma criatura feliz, se realmente a possuis. Por isso, vê bem se a possuis e se podes dispensar o encantamento. No caso de realmente a possuires, prefiro aconselhar-te a meteres na conta de um paurador incapaz de raciocinar sobre qualquer assunto, e a te considerares tanto mais feliz, quanto mais temperante fores. 24. Então Cármides, por Zeus, Sócrates, me falou. Não sei se possuo ou se não possuo a temperança. E como poderia sabê-lo, se até vós mesmos, como acabais de declarar, não conseguiu determinar a sua natureza? Porém, por minha parte, não dou muito crédito ao que dizes, e continuo a julgar-me muitíssimo necessitado dessa fórmula de encantamento, nada obstando do meu lado que me submeta todos os dias ao teu exorcismo, até que tu mesmo declares que já chega. Muito bem, Cármides, disse Crítia, faz isso mesmo. A melhor prova que poderias dar-me de que és temperante é deixares-te exorcismar por Sócrates e não te afastares nem muito nem pouco do seu lado. Sem dúvida, disse, vou acompanhá-lo por toda a parte e nunca me afastarei dele. Ficaria muito feio para mim não te obedecer, sendo como és, meu tutor, e deixar de fazer o que me ordenas. Sim, ordeno-te, disse ele. É o que farei, respondeu Cármides, a partir de hoje mesmo. E amigos, lhes falei, que estáis conspirando aí? Nada, respondeu Cármides, já acabamos de conspirar. Pretendes usar de violência contra mim, sem me concederes liberdade de defesa? Sim, usarei de violência, replicou, uma vez que ele o ordena. Por isso reflete no que te cabe fazer. Não há em que refletir, lhe respondi. Quando resolves fazer alguma coisa, e mais com emprego de violência, não há quem te resista. Então, não resistas, me disse. Não resistirei, lhe respondi.